Olá, começa agora mais uma edição do programa Fala Vereador da Câmara Municipal de Uberlândia. O nosso convidado de hoje é o vereador professor Ronaldo, do PT, que está no seu primeiro mandato. Vereador, é um prazer tê-lo aqui conosco. Mais uma vez eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom falar com vocês, poder conversar com a população, expor nosso trabalho aqui nessa casa, que realmente é muito intenso. Vereador, para a gente começar, quais foram as suas principais iniciativas nos primeiros meses de 2025 e quais resultados já podem ser percebidos pela população? Gostaria inicialmente de dizer que eu não fugi às minhas origens. Como eu deixei alcunhado no meu nome, professor Ronaldo, eu tenho como principal bandeira a educação. Porque eu acredito, tenho convicção que é a educação que muda a vida das pessoas. Então eu procurei trabalhar defendendo e propondo projetos que viabilizem a educação pública, gratuita e de qualidade referenciada socialmente para todos e todas. E além disso, evidentemente, que eu priorizei também os bairros periféricos, porque eu entendo que a periferia, às vezes, fica um pouco esquecida, o serviço público não chega até essa população, tem muitas demandas, muitas questões que são importantes, tais como saúde, transporte. Nós atuamos firmemente na questão do transporte público, em especial o público, que é realmente aquele que transporta grande parte da população de Uberlândia, é aquele que precisa ser respeitado, valorizado e, acima de tudo, melhorado no sentido de oferecer, de fato, um transporte de qualidade. Nós tivemos aí o Tarifa Zero Estudantil, um avanço da política pública da cidade de Uberlândia, mas que precisa ser acompanhado da qualidade do transporte público. As pessoas precisam sentir qualidade para poder usar o transporte público. Nós tivemos alguns problemas, em algumas linhas especificamente, sobretudo no transporte de estudantes, em especial o IFTM, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que tem uma demanda grande. A unidade desse instituto fica fora da zona urbana, no espaço rural, e é servido por linhas de transporte coletivo. E tivemos alguns problemas. Aumentou muito a demanda dos usuários, nós transportávamos aí aproximadamente 23 mil estudantes, passamos a transportar 42 mil estudantes no transporte público urbano, com a perspectiva de chegar a 70 mil. É realmente um grande salto. E não foi acompanhado no incremento do número de ônibus. E nós conseguimos fazer um trabalho firme, junto com os povos de transporte, e conseguimos equacionar o problema. Então, nosso objetivo realmente tem sido esse, dar voz a quem não tem, levantar as demandas, propor soluções, em especial na periferia da cidade. Não que a gente esqueça o centro, mas priorizando a periferia, porque realmente é lá que a população mais sofre pela ineficiência ou pela falta do serviço público. Mas, sem dúvida nenhuma, minha grande bandeira nesses primeiros meses foi a valorização dos servidores e das servidoras. Dos diversos projetos que eu apresentei, quase na sua totalidade, visavam melhorar as condições de trabalho e infraestrutura para que os servidores e servidoras possam, de fato, prestar um serviço de qualidade. Porque eu sei que sem servidor público valorizado, respeitado e com condições boas de trabalho, não há serviço público de qualidade. E eu sei também que a população precisa muito desse serviço público. Eu costumo dizer sempre, eu defendo um serviço público de qualidade, e para que isso ocorra, nós podemos colocar todos os equipamentos nas escolas. Podemos pôr data show, computador de última geração, toda a infraestrutura, mas se não tiver lá um profissional realmente valorizado, realmente sentindo parte de tudo isso, não vai ter qualidade. A máquina não se opera sozinha, precisa de alguém para operá-la. E esse alguém precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, precisa ter condições dignas de trabalho. E isso foi meu primeiro norte, minha primeira grande bandeira, e continuará sendo, porque eu continuo entendendo que é importante valorizar o humano, o ser humano. As máquinas são importantes, mas sem o ser humano nada funciona. Algum projeto de sua autoria ou coautoria foi aprovado nesse período, vereador? Lamentavelmente, ainda não consegui aprovar nenhum projeto nessa casa, porque todos os meus projetos apresentados são projetos de grande envergadura, de grande alcance social, e evidentemente que todos esses projetos significam custos. Lamentavelmente, às vezes,
nós precisamos inverter a prioridade. Eu estou trabalhando muito nisso. Inclusive, tem um projeto meu que vai entrar agora nas próximas sessões, que eu estou me empenhado muito na sua aprovação, que é um projeto que garante a meia entrada para profissionais da educação. Por que esse projeto é importante? Não se trata aqui de uma regalia, de um corporativismo para uma parte de trabalhadores e trabalhadoras. Não, muito pelo contrário. Nós temos que entender que os profissionais de educação são responsáveis por levar informação, conhecimento e socializar com seus educandos. E nós temos aí mais de 100 mil estudantes no município de Uberlândia. Se o professor hoje, que infelizmente ganha muito mal, não tem condições de comprar um livro, de se atualizar, de ir a um teatro, de ir a um cinema, não tem. Porque infelizmente os salários são muito baixos, mal dá para ele sobreviver com o seu básico. Então, assegurar uma meia entrada cultural para esses profissionais é possibilitar a eles condições de ter acesso à cultura e, a partir daí, repassar aos seus educandos. Isso já é feito em vários municípios. A exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Poços de Caldas aqui em Minas Gerais, Ribeirão Preto, nossa vizinha aqui. Isso já é feito também a entrada cultural para profissionais de educação. Então nós queremos estender esse direito aqui ao município, que muito pelo contrário do que dizem aí, não traz prejuízo aos empresários também. Vai aumentar a frequência em cinemas, em teatros, a compra de livros, que vai sobrar recurso para fazer isso. Então a gente está muito empenhado em aprovar esse projeto, porque eu sei da envergadura social e da justiça que ele faz esses profissionais tão desvalorizados, infelizmente. Como é que o senhor tem se aproximado da comunidade para entender as suas demandas? No corpo a corpo. Eu sou daqueles que eu sei que as redes sociais hoje estão aí, a pandemia nos ensinou que as mídias foram feitas para ser utilizadas, que aproximam as pessoas mesmo distantes, mas eu não dispenso o bom corpo a corpo. Eu faço questão de estar nas feiras, de estar nos bairros, de estar dialogando, olhando no olho, sentindo aquela força que vem das pessoas, aquela solicitação que elas nos fazem olho no olho. Então, eu não dispenso. A gente faz a comunicação por rede social, que é fundamental, não dá para abrir mão disso, mas não dá para descolar da rua também. Eu acho que as duas se somam e se juntam. Rua e mídia, rua e mídia. A rua produz material para a mídia e a mídia faz chegar em mais pessoas. Então, essa é a minha forma de trabalhar. Alinhando as práticas antigas do corpo a corpo, de estar nos lugares, mas associado ao futuro, que é as mídias sociais. Quais foram os maiores desafios enfrentados nestes primeiros meses enquanto vereador? Primeiro, entender o funcionamento da casa. Entender como é que funcionam as comissões, como é que funcionam os projetos de lei, as proposituras, como é que se dá o debate aqui dentro, aprender a ter digamos, a malícia e a manha de poder articular, dialogar com os pares, convencer os diferentes, que a gente tem uma proposta que é boa. Esse tem sido um grande desafio. Mas, assim, tem sido um desafio que eu tenho encarado com muita naturalidade, porque eu sempre fui do diálogo. Então, eu estou exercitando esse diálogo aqui. E a gente entende que nós temos posições diferentes, mas são posições políticas. Que de toda forma, alguns mais, alguns menos, todos nós defendemos um só objetivo, que é ter uma população mais alegre, mais feliz, tornar Uberlândia uma cidade boa de se viver. Isso aqui, mesmo das diversas ideologias partidárias que tem aqui dentro, isso é importante, democracia é isso, mas todos nós temos o mesmo objetivo, que é trazer o bem-estar da população. Cada um à sua forma, uns mais para cá, outros mais para cá, porque aqui é uma casa de representação. Então, cada um aqui representa uma parte da sociedade. Então, eu tenho procurado me esforçar muito para trazer benefícios para aquela parte que se sente em mim representada. Então, esse é o meu objetivo principal aqui e o desafio tem sido exatamente isso. Entender como funciona, a gente tem aquele friozinho na barriga de primeira vez, então, assim, superar dessa fase é avançar. Agora, penso eu, nós vamos avançar com mais propriedade, com mais força, porque já entendi o funcionamento, já passou aquela fase de experiência, agora é meter a mão na massa, trabalhar e fazer a população sentir os benefícios vindos daqui. Como é que o senhor avalia o desempenho da prefeitura neste início de mandato? Como é que tem sido a sua relação com o Poder Executivo? Na verdade, a minha relação com o Poder Executivo, é claro que eu sou oposição, eu não sou oposição a todas as políticas do prefeito, eu sou oposição a parte delas, inclusive a gente votou favorável
na grande maioria dos projetos propostos aqui. Temos divergências pontuais, porque eu entendo que o humano é muito mais importante que grandes obras. Não que as grandes obras não sejam fundamentais, não sejam estruturantes, mas penso eu que tem que ter um equilíbrio. Não adianta eu construir viadutos, passarelas, hospitais, se não tiver lá um médico, um enfermeiro, o técnico, se tiver lá o professor na escola, a professora, profissional de apoio, se não tiver o servidor do DEMAI, feliz em estar ali, porque são eles que operam toda essa estrutura. Então tem que haver um equilíbrio entre a estrutura e a valorização. Então eu me opus principalmente em questões relacionadas à desvalorização de quem opera toda essa estrutura. Então nisso eu tenho sido incisivo. Eu queria um reajuste melhor para o servidor público municipal, que infelizmente ficou na casa dos 5%, 4%, 5%. Eu queria um ticket melhor, eu queria mais condições de trabalho, eu queria mais equipamentos individuais de proteção, eu queria que os servidores fossem mais ouvidos, eu queria tudo isso. E não foi possível avançar nesses quesitos. Então, talvez seja essa o nosso grande embate com a administração municipal. Valorizar mais as pessoas. Penso eu que a gente precisa descentralizar as grandes obras. Eu moro num bairro da periferia. E eu moro com muito orgulho. Eu nasci na casa que eu estou até hoje. Eu estou no mesmo endereço. Todo mundo sabe onde eu moro lá no meu bairro. Eu moro no bairro do Tayamã, que inclusive perdeu até o nome. Era chamado Dona Zumira. E agora mudaram o nome. Eu nasci no Dona Zumira e vou morrer no Tayamã. Isso é uma grande frustração para mim. Eu queria morrer no Dona Zumira. Mas eu estou lá no mesmo endereço e lá é um bairro realmente muito esquecido. Então eu tenho tido a oportunidade de mostrar o Dona Zumira para o resto da cidade, de mostrar os problemas para o resto da cidade. Em alguns pleitos eu tenho sido atendidos, em outros tenho sido protelado, mas eu acho que o trabalho é esse. Eu acho que o executivo, assim como eu tenho procurado ser, e parece que o prefeito tem até se mostrado muito mais aberto que o seu antecessor. Ele é mais do diálogo, já tive a oportunidade de conversar com ele por 2 ou 3 vezes, coisas que em 8 anos do outro eu não tive oportunidade. Esse eu tenho sentado e conversado. Mas ele precisa ser mais assertivo, precisa contemplar mais as nossas demandas. Até porque quando eu chego com algum pedido na prefeitura, não é eu, professor Ronaldo, que estou pedindo. É uma população que se sente representada em mim e que solicita esse serviço. Eu apenas sou a correia de transmissão. Eu sou aquele que dá voz àqueles que não têm. Então, quando eu chego para cobrar qualquer serviço, eu não estou cobrando em meu nome. Em nome de uma população carente, que precisa. Então, eu acho que nós precisamos afinar algumas questões. Então, eu sou uma oposição, mas não uma oposição por ser oposição. Eu sou uma oposição propositiva, porque eu entendo que tem que valorizar mais o servidor público, eu entendo que tem que atender mais a periferia. Nós temos vários problemas, eu acho que um problema grande hoje, que é unânime nessa casa, é a questão da saúde, é a questão da segurança, é a questão, inclusive, da estrutura da cidade. Quem anda pela cidade está vendo que a cidade está toda esburacada. Realmente são essas questões que nós apresentamos e às vezes nem sempre elas são bem recebidas. Então mas tem uma relação, eu da minha parte, uma relação muito respeitosa com o executivo, uma relação não de subserviência, mas uma relação de cobrança, uma relação de proposituras. Esse é o meu papel aqui de fiscalização e eu tenho feito à risca. Eu tenho ido nas escolas, eu tenho ido nos postos de saúde, tenho ido nas UAIs, eu tenho ido nos departamentos de água e esgoto, eu tenho ido em todos os cantos da cidade exercendo a minha função constitucional de fiscalização. Vereador, e quais são suas metas para os próximos meses? Sem dúvida nenhuma, minhas metas para os próximos meses é melhorar a vida das pessoas. De que forma? Aprovando aqui projetos que são significantes para essas pessoas, em especial as pessoas da periferia. É melhorar também a vida dos servidores e das servidoras. Nós temos propostas que visam melhorar as condições de trabalho, valorizar essa parte importante da sociedade de Uberlândia, que é quem de fato leva o trabalho até a ponta. Então, o nosso objetivo aqui é muito claro. Eu estou aqui com um propósito. Meu propósito aqui é fazer o que for bom para a população de Uberlândia. E nessa linha que eu tenho atuado. Então, eu tenho metas. Eu tenho projetos que tramitam nessa casa, eu quero que esses projetos sejam aprovados, porque eu sei da importância que esses projetos têm para cada um e cada uma da população de Uberlândia. Então, esse é meu principal objetivo. Vereador, eu agradeço a sua participação e gostaria que o senhor deixasse aqui as suas redes sociais, telefone de contato. É isso aí. Nossa rede social é Professor Ronaldo no Instagram, Professor Ronaldo no Facebook e o telefone é o 349
9677 4710. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. O programa Fala Vereador de hoje termina aqui. Nós conversamos com o vereador professor Ronaldo e até a próxima edição.